Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. É uma grande honra, um grande privilégio poder estar ministrando a palavra de Deus e tê-lo como ouvinte. Eu quero lhe agradecer por você estar nos assistindo, prestigiando os nossos cultos. Nós da Igreja Batista do Povo, daqui de São José dos Campos, estamos transmitindo esse culto, essa palavra, e eu tenho certeza que ela tem alcançado povos em todos os lugares dessa terra. Eu sei que tem amigos meus que estão assistindo no Japão, eu tenho parentes assistindo em outros continentes, na Europa, na América, nos Estados Unidos, no Canadá, aqui no Brasil mesmo, em várias cidades diferentes. É a tecnologia a serviço do reino de Deus. Então, muito obrigado por nos receber na sua casa, no conforto do seu lar. Muito obrigado por estar prestigiando o nosso culto. E a você, membro da Igreja Batista do Povo, também muito obrigado por você continuar fiel, perseverando, crendo que Deus há de nos usar durante esse período. Amém? Quero convidar a todos agora a abrirem as suas Bíblias no livro de Efésios, carta de Efésios, ali no capítulo 4, a partir do versículo 11. Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. Eu vou estar lendo na Nova Almeida Atualizada, a versão NAA, ok? A palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outro para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos. Senhor Pai, eu quero lhe agradecer uma vez mais pela tua palavra, e que agora, Senhor, tudo aquilo que estiver encoberto aos nossos olhos carnais, seja revelado, Pai. A Tua palavra é um livro espiritual e nós precisamos entendê-la espiritualmente. E por isso nós precisamos, neste momento, Pai, que o Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que estão assistindo essa mensagem nessa hora. Toca em cada coração, Pai, para que eles possam ouvir não a voz de um homem, mas a Tua voz, Pai. Toda honra, toda glória, desde já eu entrego a Ti. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo e a atuação do Espírito Santo na sua igreja. E nesse mês em específico, nós estamos falando sobre os dons. Dons esses que o Espírito Santo entrega à igreja. E esse assunto, dons espirituais, é um assunto extremamente gostoso de falar, porque fala de coisas extremamente espirituais. E é motivo de grande destaque
na igreja do Senhor Jesus. Mas antes de mais nada, eu preciso salientar que dom não é a mesma coisa que fruto do Espírito. Fruto do Espírito tem mais a ver com caráter, com ética, com aquilo que nós precisamos desenvolver na nossa pessoa para manifestar o caráter de Jesus. Dom tem a ver com capacitação, tá bom? E muitas páginas da Bíblia, vários autores, vários escritores dos textos sagrados se dedicaram a estar ministrando, a estar ensinando sobre esse assunto. Eu aprendo com isso que quando existe o interesse da parte de Deus através da Bíblia em estar insistindo num determinado assunto, é porque esse assunto é relevante. Sobre isso, o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1: Irmãos, não quero que vocês sejam desinformados a respeito dos dons espirituais. As versões mais antigas da palavra de Deus diz: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Ora, se Deus está falando isso para nós, é porque Ele tem interesse que nós conheçamos sobre este assunto. A palavra dom, essa palavra no original, ela é uma palavra, é claro, ela foi escrita no original no grego, falada carisma. Carisma significa presente. Olha que interessante. Dom quer dizer exatamente isso, presente. E esse presente, ele é uma graça de Deus, é um carisma de Deus. Tanto que a palavra graça, ela significa no original caris, que nada mais é do que favor imerecido. Olha que jogo, se você, entrando na semântica das escrituras, como é interessante. O carisma, que é o dom, ele tem a mesma raiz do caris, que é a graça. E nós sabemos que a graça, ela provém de Deus. E Deus a dá livremente, porque nós não merecemos ela. Mas Ele, como nos ama, Ele dá assim mesmo. Portanto, um dom, ele é ao mesmo tempo um presente de Deus, mas ele também é uma ferramenta espiritual, que Deus nos dá para que nós possamos servir melhor o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo frequentemente faz uso da analogia do corpo humano para representar o corpo espiritual de Cristo na terra, que é a igreja, na qual eu e todo aquele que já entregou a sua vida a Jesus Cristo faz parte. Nós somos um corpo místico, um corpo espiritual, composto por servos de Deus espalhado por sobre a terra, cuja cabeça é Jesus. E esse corpo, para ele funcionar, esse corpo, para poder alcançar os propósitos de Deus, ele precisa de dons, ele precisa de uma capacitação do Espírito Santo. E os dons, eles servem justamente para isso, para fazer esse corpo, que é a igreja, funcionar em perfeita harmonia, segundo a direção do cabeça, que é Jesus. O recém-convertido, aquele que entregou a sua vida a Cristo há pouco tempo, eu tenho certeza, ele morre de vontade de fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes ele não sabe como fazê-lo, ou como funciona, como ele faz para funcionar no corpo, porque o corpo, como eu disse, ele funciona, e às vezes chega um irmãozinho, uma irmãzinha nova, e ele quer também trabalhar, chega cheio de amor, cheio de sede, cheio de desejo de servir, cheio de amor por Cristo, e ele precisa funcionar nesse corpo, e ele precisa, na verdade, descobrir qual é o seu dom, ou os seus dons, e é para isso que existem líderes, pastores na igreja, que vão auxiliar essa pessoa a descobrir
qual é o seu dom. E eu já digo de antemão, meu amado ouvinte, que você que já entregou a sua vida a Cristo, você tem ao menos um dom. Ao menos um, eu lhe afirmo categoricamente que você tem. Pelo menos um. Você precisa orar para descobrir qual é o seu dom. Você precisa perguntar para Jesus. Você precisa ter intimidade com Deus para descobrir qual é o seu dom. Porque mais importante do que descobrir, você precisa desenvolver o dom. Sabe por quê? Porque esse dom, você não conquista ele. Você ganha de graça. Você recebe gratuitamente. Porque é pelo caris, pela graça. Porque é um carisma. É algo que Deus te dá como um presente. Aleluia por isso. Deus distribui dons de acordo com o seu propósito. O texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, ensina que é o Espírito Santo que distribui os dons. Está escrito assim: e a cada um, individualmente, Jesus dá conforme Ele quer. Ele lhe dá um dom de uma maneira individual, segundo a vontade dEle. Não é segundo a sua vontade, segundo a vontade dEle. Mais adiante, nesse texto de 1 Coríntios capítulo 12, se nós lemos o versículo 18, diz que Ele colocou os membros, Ele colocou você na igreja como Ele quis. Ou seja, muitas vezes nós achamos, eu escolhi servir no ministério infantil, eu escolhi servir na intercessão, eu escolhi ser um missionário. Não, antes de você escolher, Ele já quis que você fizesse determinada obra, porque o corpo é dele, a obra é dele, Ele é o cabeça, Ele é o Senhor, e Ele distribui os dons conforme lhe apraz. O dom é dado por Ele, não é conquistado por mérito humano. Eu preciso salientar, deixar bem claro aqui, que esse presente, esse dom que é dado por Deus, ele só é dado para aquele que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Aquele que ainda não tomou essa decisão na sua vida, aquele que ainda não confiou o futuro da sua vida a Jesus Cristo, o confessando como Senhor e Salvador, você ainda não tem um dom. Porque o dom é para aquele que já recebeu a Cristo. Porque quando você recebe a Cristo, você recebe junto com Cristo, junto com a salvação, você recebe o Espírito Santo, aleluia, o Consolador, e é Ele que dá dons, é Ele que capacita os seus filhos a servirem no reino de Deus por meio dos dons, aleluia. E o dom, ele funciona mediante a atuação do Espírito Santo, quando Ele faz isso para que você possa funcionar na igreja, né? E esse dom, ele tem uma dupla finalidade. Quando Jesus ele dá um dom para alguém, a finalidade é dupla. O texto de 1 Pedro capítulo 4, os versículos 10 e 11, diz que esse dom que você recebe, primeiramente, o propósito dele é para você servir no corpo de Cristo. O versículo 10 diz assim: sirvam uns aos outros conforme o dom que recebeu. E o versículo 11 diz: em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Então eu aprendo com esse texto que os dons, eles servem para que você sirva na igreja. E para que através do seu serviço, o nome de Jesus Cristo seja glorificado, tanto na terra como no céu. Aleluia. Glória a Deus por isso. E todo dom recebido, meu querido amado irmão, ele é importante aos olhos de Deus. Às vezes você talvez se sinta pequeno, porque você menospreza o dom que Deus te deu.
Talvez Deus tenha te dado um dom que você não vê muita utilidade para esse dom. Mas eu quero dizer, meu querido ouvinte, que esse dom ele é importante, porque ele foi dado por Deus. Então use-o com todo fervor, com todo zelo, com todo carinho, porque por meio desse dom, por menor que seja, o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida, meu amado irmão. Glória a Deus. E nós podemos, para entender melhor essa questão dos dons, dividi-lo em 3 categorias, para uma melhor compreensão, para uma melhor didática. Nós podemos classificar de uma maneira sistemática. Não é que eu estou rotulando os dons, por favor, não me entenda mal, eu não estou rotulando, eu estou tentando dividi-los em categorias para que nós possamos entender melhor, tá? Sendo que a primeira categoria entraria aqueles que são considerados os dons de poder, os dons que seguem através de fenômenos espirituais, que são os dons que estão ali na carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 11, quando fala ali dos dons de poder. Nós também temos outro texto de Romanos 12, que fala sobre dons variados, que são dons que estão ligados a habilidades e a realizações especiais, né? São coisas que você recebe de Deus, são um dom que você vai fazer aquilo que outros não conseguirão fazer, sem necessariamente ter um apelo de fenômeno espiritual. E por último, a terceira categoria, que é o alvo dessa mensagem, seriam os dons ministeriais, que está nesse texto de Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, que diz respeito a um chamado específico ao ministério, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre os dons espirituais, porque nas mensagens que seguirão, certamente vão ser falados sobre os outros dons, e hoje a gente vai estar falando sobre os ministeriais, ok? Esse dom, esse chamado ministerial de Efésios capítulo 4, versículo 11, ele fala: e ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outros para pastores e mestres, né? Então nós vemos aqui 5 dons para 5 ministérios diferentes. Quais são os ministérios? Vamos lá, vou falar rapidamente. Apóstolo. O que seria o dom de apóstolo? O dom ministerial do apóstolo. O apóstolo é a capacidade dada por Deus para alguém para iniciar, supervisionar e desenvolver novos campos evangelísticos, abertura de novas igrejas e novas frentes missionárias. É aquele homem cheio do Espírito, que desbrava, que chega no lugar e inicia um trabalho, seguido de poder, de autoridade, através da pregação dele. Ele tem esse chamado, esse dom apostólico. Mas vale lembrar, salientar, e eu quero deixar isso muito claro aqui, que o título apóstolo está em desuso. E eu falo isso com base bíblica, porque os apóstolos foram os que caminharam com Jesus, que foram eleitos por Jesus, que foram comissionados por Jesus, que são os 12. Depois, não tem mais. Nós lemos em Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, olha que interessante. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. 12 apóstolos. Não está falando 13, 14, 15, 16, 12. Então nós entendemos que o dom apostólico permanece até os dias atuais. Porém, o título é exclusivo daqueles que foram comissionados por Jesus. Segundo, profetas. O que é o dom de profeta? Quando fala a uns Deus deu para profetas.
É uma capacitação para proclamar a palavra de Deus por chamada divina. E essa mensagem, ela visa admoestar, exortar, animar, consolar e edificar a igreja, para que assim o pecado seja desmascarado e a frieza espiritual seja combatida. Assim como no Antigo Testamento, homens como Elias, como Jeremias, eles desafiavam o pecado, eles proclamavam a santidade. Hoje em dia, esse dom ainda está em atividade no nosso meio. Nós vemos isso através de muitos pregadores, com ousadia na pregação, com intrepidez e com autoridade, pregam essa mensagem, por mais dura que seja, mas é uma mensagem que ela é tão necessária nos nossos dias. Esse é o dom de profeta. O outro, evangelista. O que é o evangelista? Aquele que tem o dom ministerial de evangelista. Eu conheço vários. É a capacidade divina que a pessoa recebe de comunicar eficazmente o evangelho aos descrentes, de modo que os mesmos possam responder em fé, tornando-se assim discípulos de Jesus Cristo. Esse dom, ele capacita o escolhido, aquele que foi chamado para esse ministério, a atrair os incrédulos para Cristo. Os possuidores desse dom, eles falam de Jesus com tanta facilidade. Eu acho tão bonito esse dom, porque você vê um evangelista, ele fala de Jesus com tamanha intimidade, com tamanho amor, que o incrédulo, ele ouve a palavra do evangelista e ele se sente atraído a Cristo. É um dom lindo. O quarto é o pastor, que talvez seja o mais conhecido de todos, né? O que é o dom de pastor? É uma capacitação especial que Deus dá a certos membros do corpo para assumirem uma responsabilidade pessoal pelo bem-estar espiritual de um grupo de crentes, de uma igreja. Esse pastor, esse indivíduo com esse chamado, ele tem a divina tarefa de nutrir, cuidar e guiar o povo de Deus até a maturidade. Talvez dos 5, o dom de pastor seja o mais difundido em nosso meio. E por último, e não menos importante, nós temos o mestre. O que seria o dom de mestre? É a capacidade divina para entender, explicar claramente e aplicar a palavra de Deus. O mestre é esse sujeito que ele recebe uma capacitação divina de entender a palavra de Deus, e não apenas entender, saber explicar ela com clareza, para que as pessoas possam aplicá-la nas suas próprias vidas. Essas pessoas que têm o dom de mestre, elas possuem extrema facilidade para entender a Bíblia, aprendem com muita facilidade, né? E os mestres, aqueles que possuem esse dom, eles não se contentam em apenas fazer uma leitura superficial da palavra. O mestre, ele tem no seu âmago de penetrar na Escritura, tentar extrair o máximo do que o texto bíblico nos ensina. Para quê? Para que assim ele buscar a excelência do conhecimento de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então nós vemos esses 5 dons, que são os dons ministeriais, que são apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestre. Talvez você se encaixe num deles, né? E finalizando, eu quero dizer que o propósito desses dons, eles são, se você seguir o texto de Efésios capítulo 4, versículo 12, diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É muito importante salientar que o corpo de Cristo, ele é um corpo espiritual. Nós estamos falando de coisas espirituais, porque Jesus Cristo, ele apesar de ser homem, mas ele é um ser espiritual, assim como nós o somos, assim como todo ser humano é.
O escritor chinês, no começo do século XX, o Watchman Nee, é um escritor muito conhecido. Ele escreveu vários livros, e no livro talvez mais famoso dele, O Homem Espiritual, ele afirma que o homem só se satisfaz em Cristo quando ele compreende e aceita essa espiritualidade. Porque enquanto o cristão querer viver como um carnal, querer vir à igreja como se fosse um clube, como se fosse uma comunidade de pessoas, como se fosse um local de entretenimento, um local em que você pode desenvolver uma vida social, você nunca vai se desenvolver, porque você precisa aceitar a espiritualidade que Jesus lhe propõe. Tudo o que acontece no mundo físico é reflexo do que primeiro aconteceu no mundo espiritual. Amém? Meus queridos irmãos, eu quero deixar também uma última observação, que talvez você fale: olha, eu não fui chamado para ser apóstolo, eu não tenho tão pouco o dom de profeta, nem o de evangelista, nem o de pastor, e nem tão pouco de mestre, então eu não sirvo para nada. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, não pense dessa maneira. Nem todos vão ter esses dons, nem todos, mas isso não quer dizer que você não tem valor para Deus, porque os dons ministeriais, eles são chamados específicos para algumas pessoas. Porém, todo convertido pode e deve exercer sem ter que necessariamente estar preso a uma ordenança ministerial. Você, pai de família, você é o pastor da sua casa. Você, líder de GF, de célula, você é o pastor daquele rebanho que você cuida. Você, meu querido amado irmão, que prega a palavra de Deus no local de trabalho, você é um profeta de Deus ali. Você que evangeliza seus vizinhos, que fala do amor de Jesus, você é um evangelista de Deus. Você que tem sede de conhecer a Bíblia, embora você talvez não saiba nem ler direito, você pode ser um mestre para as pessoas que não conhecem nada. Então, não se sinta diminuído se talvez você não tem esses dons ministeriais. Isso não quer dizer que você não deve exercer, não deve pensar: eu não vou pregar porque isso é responsabilidade de profeta, eu não vou cuidar daquele porque isso é responsabilidade de pastor. Não pense dessa maneira, você tem valor. Esses dons específicos são as pessoas que Deus levanta na igreja para treinar todos os demais, para que você também possa funcionar no corpo de Cristo. Eu quero encerrar, meus queridos irmãos, fazendo um apelo para você. Você que está na sua casa agora, assistindo essa mensagem, assistindo essa palavra. Meu irmão, não deixa o distanciamento social te esfriar. Não deixa. Não é porque você está em casa que você precisa ficar frio. Não deixa. Use esse tempo precioso que Deus está te dando para você estreitar o seu relacionamento com Deus. Você está tendo tempo para orar. Você está tendo tempo para ler a palavra. Faça isso. Busque. Não se acomode, porque você está em casa. Larga um pouco a Netflix, larga um pouco as redes sociais. Dedique-se à obra, ao conhecimento, à busca de Jesus. Sabe por quê? Porque vai passar. Essa pandemia vai acabar. E eu creio, em nome de Jesus, que a igreja gloriosa de Jesus vai sair transformada para melhor. E eu quero profetizar na sua vida que você vai fazer parte disso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.